aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Aos que têm alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Jesus usa as parábolas para falar sobre as coisas do reino dos céus. E é importante nós entendermos que muitas vezes a gente corre para lugares para encontrar a Deus ou o reino dos céus, mas o próprio Senhor já falou aos seus discípulos, uma vez que os discípulos perguntaram: quando acontecerá? Onde está o reino dos céus? E o próprio Senhor disse que não está fora de nós, mas está em nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que o reino dos céus ele começa no nosso coração, quando nós temos a capacidade de fazer com que o nosso coração se converta a Deus. O reino dos céus começa quando o nosso coração se modifica. Muitas vezes a gente carrega em nós sentimentos, temperamentos, manias, vícios, estão muitas vezes inerentes a nós. Por isso nós somos individualmente diferentes um do outro. Se você olhar para o irmão que está do lado, certamente vai ser diferente de você, fisicamente. Olha para a pessoa que está do teu lado. Pode ter semelhanças, porém, nunca é igual. Mas você pode dizer: mas padre, tem pessoas que nascem gêmeos, trigêmeos e são tão parecidos. Se parecem, mas não são iguais. Sempre um vai ter uma diferença do que o outro não tem. Da mesma forma, no nosso interior, nós carregamos sentimentos, vícios, manias, temperamentos. Somos também diferentes uns dos outros interiormente. E às vezes tem coisas que a gente carrega que não é tão bom, que às vezes a gente queria eliminar, que nos torna às vezes chato, que nos torna às vezes rabugento, às vezes nos torna ruins. E essas coisas, é isso que de fato, quando Jesus fala sobre o reino dos céus está dentro de nós, significa dizer mudar de dentro para fora. Tem gente que diz: eu aceitei Jesus, aí já muda todo as suas roupas, muda os seus hábitos, mas interiormente continua o mesmo. Então não adiantou muita coisa. Porque a conversão, ela deve partir de dentro para fora, não de fora para dentro. É por isso que muitas vezes a gente tenta mudar fisicamente, mas o nosso interior ali não mudou. Conversão significa mudar interiormente e aí vem externamente toda a mudança daquilo que brota do nosso coração. Então Jesus usou muitas vezes parábolas para falar sobre as coisas do reino dos céus.
E Jesus dá um exemplo muito simples. Será se alguém acende uma lâmpada para colocar depois um caixote em cima? Certamente não, porque essa lâmpada não vai ter serventia nenhuma. Ela vai ser abafada. A lâmpada serve para iluminar. Se a gente quer esconder uma luz, uma lâmpada, ela vai perder o seu sentido, porque ela não vai fazer aquilo que ela foi feita. Ela foi feita para iluminar. É por isso que quando a gente coloca uma lâmpada em nossa casa, a gente coloca uma lâmpada no centro, para que ela consiga atingir o máximo possível de espaço. E aí Jesus diz que da mesma forma nós precisamos caminhar como filhos da luz, como aqueles que estão centralizados e expostos. Por quê? Porque não tem nada a esconder, não tem nada a revelar, porque tudo está colocado diante do Senhor. Até mesmo as nossas mazelas a gente se coloca diante de Deus, porque é Ele que tem a capacidade de iluminar as trevas do nosso coração. É Ele que tem a capacidade de mudar o nosso interior. Então tudo aquilo que é treva para nós se torna em Cristo luz, se torna claridade. É por isso que ninguém pode esconder uma lâmpada ou acende uma lâmpada para ficar escondida. E da mesma forma, Jesus diz que a gente precisa ter muito cuidado também, porque da mesma forma que a gente mede os outros, a gente será medido. Às vezes a gente vive muito de julgamentos, né? A gente julga muito o outro pelo exterior. Às vezes a gente nem conhece o interior, o coração da pessoa, mas a gente está julgando aquela pessoa porque a gente vê externamente que ela não condiz a uma norma que a sociedade colocou para nós. Mas Deus não está preocupado com exterioridade. Deus não está preocupado com quem vem para a igreja bonito, quem vem arrumado, quem vem de sapato, quem vem de sandália. Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado em fazer com que teu coração caminhe na luz. É exatamente esse o objetivo de Deus. E por isso, meus irmãos, nós precisamos caminhar como filhos da luz. Nós não somos mais das trevas. Um dia que acolhemos a Cristo como luz, como nossa luz, então, para nós as trevas já não têm mais espaço. Eu acho tão bonito e simbólico quando a gente recebe dos nossos pais e padrinhos uma vela, onde a criança que acabou de ser batizada, os pais dizem o nome da criança ou do catecúmeno, né? Catecúmeno é o adulto que foi batizado, está sendo batizado. E diz, recebe a luz de Cristo. Aí está lá no ritual e o padre diz, querido filho, novo filho de Deus, a partir de agora, seus pais e padrinhos lhe entregam a luz para que você possa caminhar como filho da luz. Cristo agora, pelo batismo, iluminou a sua vida e você agora é chamado a ser luz da humanidade. É exatamente isso, ou seja, para o cristão não há lugar e espaço para as trevas, porque nós somos filhos da luz. No dia do nosso batismo, os nossos pais e os nossos padrinhos, que são os pais espirituais, às vezes a gente perde até o sentido do que qual a finalidade de um padrinho. É necessário um padrinho no batismo, padre? A igreja pede que se os pais chamem padrinhos, pessoas para serem padrinhos, para serem os pais espirituais daquela criança ou daquele catecúmeno. Então a gente às vezes chama alguém que não é nem de igreja, que nunca vai à igreja, não sabe nem quem é Jesus, nem rezar o texto e nem uma Ave Maria. Será se uma pessoa dessa tem capacidade de ser um pai ou uma mãe espiritual para o seu filho? E às vezes a gente briga até com o padre, quando às vezes o padre diz não, porque está irregular em alguma situação a questão do padrinho. Às vezes nós esquecemos que o mais importante é o batismo do seu filho, não é o padrinho e a madrinha. Eles são apenas um complemento para que aquela criança tenha um suporte espiritual quando os pais faltam na fé. Vocês entenderam? Então, irmãos, que a gente possa viver a nossa essência de filhos de Deus,
como batizados, ser luz para a humanidade. É exatamente isso que somos chamados a ser. E que o Senhor ilumine as trevas do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.